Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da forma como nós, bruxas, lidamos com o tempo e como que isso traz sabedoria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a forma como as bruxas lidam com a questão do tempo. Os gregos, eles tinham dois nomes para se referir ao tempo, né? Eles se referiam ao tempo Cronos, que é o tempo cronológico, né? E o tempo Kairos, que é o tempo especial, é um tempo que a gente tem, a gente confere uma qualidade diferente. E quando a gente entende essas diferenças, isso vai trazer implicações interessantes nas nossas vidas, né? Por definição, o tempo Cronos é o tempo linear. É aquele mensurável, aquele que pode ser dividido em minutos, segundos, horas, dias, meses, fases da lua, estações do ano, sabás. É o tempo impessoal. É, por exemplo, o tempo que você tem para horário de trabalho, prazos para entregar um produto, cronogramas, calendários, e ele é um tempo que é finito e é irreversível. Nós não podemos voltar atrás ou estender o tempo além daquilo que está estabelecido. Ainda existe, dentro desse conceito do Cronos, a ideia também de que a gente tem um tempo, né? Na bruxaria a gente tem muito essa noção de que assim, você quando nasce, você traz a gente traça o seu mapa natal, o seu mapa astral, e ele dá todo o potencial que você amealhou durante outras vidas. E aqui você tem assuntos para resolver, assuntos para se desenvolver, assuntos que já estão prontinhos para uso, e isso você vai estar usando para deixar o seu legado, para andar um passo, para deixar ter alguma contribuição e se sentir inserido no seu tempo, né? Esse tempo, ele não que ele seja pré-determinado, mas é determinado o tempo de você entregar as suas ordens de serviço, né? Então você tem o quê? Você tem desafios de aprendizado na escola, de relacionamentos, de lidar com dinheiro, de lidar com a sua posição na sociedade, de lidar com a sua saúde, com o seu corpo. E esses desafios vão falando assim, olha, você tem limites, eles vão te dando a noção de que você tem limites, que o tempo está andando e que você tem coisas para fazer. O tempo Kairos é o tempo subjetivo, é o tempo qualitativo, ele se relaciona com a ideia de momento certo, de momento oportuno para fazer alguma coisa, é aquela sensação de que em alguns momentos da vida o tempo anda mais devagar ou anda mais rápido, a ideia de que os bons tempos estão de volta, a ideia da qualidade do tempo, né? Que isso é totalmente pessoal, né? Então é a ideia de que assim, para cada um, quer dizer, o tempo Cronos está andando para todo mundo, mas para as pessoas que estão felizes tem um tempo, para as pessoas que estão sofrendo tem outro tempo, para as pessoas que estão diante de desafios aquilo tem uma outra qualidade. Então parece que anda mais rápido, que anda mais devagar e que que são os momentos que você tem que tomar uma decisão, porque é como se você tivesse a sensação de que o trem da vida está ali. Se você pegar, pegou, se não pegar, não sabe se você vai ter outra oportunidade de pegar. É importante a gente ter, sempre quer participar, de equilibrar os dois tempos. A gente tem que ter noção de que as coisas estão andando, e isso, normalmente os trânsitos de Saturno, eles trazem para a gente às vezes uma sensação de idade, né?
O tempo está passando todos os dias, mas parece que em determinados momentos a gente percebe melhor, quer por uma questão de saúde, quer por um fiozinho de cabelo branco, quer por alguma coisa que a gente não consegue fazer tão bem. A gente vai tendo essa noção desse tempo que está andando e vai entendendo que as coisas têm de ser feitas, né? E aí, o que acontece? Se você fica sempre só no tempo Cronos, você vai ficando no piloto automático, né? Então é aquela coisa, acordar, tem que trabalhar, pagar conta, almoça, janta, faz isso, cuida daquilo, não sei o que lá, dorme, no dia seguinte tudo igual. A sensação é que você não tem tempo para viver para você, que você não tem tempo para as coisas, que nada que é pessoalmente relevante tem espaço. E aí a gente tem que pensar e começar a estabelecer prioridades, encontrar espaços, cavar espaços, né? A gente não pode, por exemplo, tem muita gente que quando vem para a bruxaria fala assim, eu quero fazer bruxaria, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Assim, gente, a gente mal dá tempo de fazer umas poucas coisas que a gente estabelece, né? Se você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada bem, não vai terminar nada, não vai produzir nada, vai ficar só passeando. Então, assim, a gente tem a noção de que a evolução é uma coisa inexorável, que o tempo Cronos vai trazendo os desafios, vai trazendo as oportunidades, e a gente tem que estar alinhando o tempo Cronos com o tempo Kairos. Quando a gente, na bruxaria, a gente elege uma fase da Lua como favorável, quando a gente faz uma celebração para um sabá, que são as estações do ano, e os quartos, né, as metades das estações, com uma intenção, com um objetivo, e mesmo que não tenha essa intenção, quando a gente simplesmente dá uma pausinha no nosso dia a dia para reflexão, a gente está cultivando uma coisa que é muito preciosa e que só o tempo vai mostrar o quão precioso é, que é a ideia da sabedoria. A idade vai avançando e nem sempre porque uma pessoa se tornou idosa, ela se tornou sábia. Mas as pessoas que já desde jovens optam por fazerem reflexões sobre a vida e extrair ensinamentos, é aquela coisa, não deu certo um relacionamento, onde eu errei, o que eu fiz de errado, o que deu errado, por que não funcionou, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer de diferente para que não ocorra de novo as dificuldades que eu enfrentei nessa situação, e como eu vou ter mais prazer, mais alegria, realização, as coisas ficarem mais fáceis. E aí quando você vai pausando e refletindo, e não só sofrendo os desafios da vida e só tentando tapar buraco, e quando passa, você pensa assim, passou, mas você não resolveu. Então, ciclicamente volta, né? Essa ideia do tempo cíclico também, né? Porque que é a parte da astrologia, né? Do mesmo jeito que as estações, do mesmo jeito que a fase da Lua, o tempo tem também essa conotação de renovação das coisas que vão acontecendo e das coisas que depois de um período voltam a acontecer, parecidas, similares, e que denotam que você não saiu daquele ciclo, que você está ainda naquele padrão ainda, né? Quando a gente fala então dessa coisa que a gente fala, que a gente chama de sabedoria, que é essa capacidade de você refletir, a gente está falando de sociedades que também abraçam, né, essas pessoas que buscam essa sabedoria, né? Então, em algumas culturas isso é mais comum, as pessoas elas consideram, elas se aconselham com os elders, né, com as pessoas mais velhas, com os sábios. Aqui fica a figura do psicólogo, da terapeuta, da coisa, mas que nem sempre eles são pessoas sábias, né? Quer dizer, são pessoas que fizeram um curso, tiveram uma formação e elas têm um protocolo do como ela seguir e talvez trazer alguma orientação. E isso nem sempre
é sábio, às vezes é até meio tendencioso. Enfim, então existem esses dois tempos, né? E existe também a questão do tempo de vida, né? Que é o tempo que você vai ter que cumprir a sua vida. Então, e isso é uma coisa interessante, porque você está lá fazendo as coisas e a vida está andando, né? Se você não abre oportunidades para as coisas que sejam relevantes para você, passa e o seu tempo passou e você não fez. Então, quando você pensa no tempo Kairos, você pensa também assim, que a vida tem momentos que aceleram, momentos que vão estagnando e momentos que retrocedem. Existem oportunidades que vão se abrindo, tá? Quando você começa um trabalho dentro da bruxaria, quando você começa a querer buscar, se entender, se desenvolver, o que a gente vai estar ajudando é que você esteja no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. E aí ocorrem o que a gente chama de sincronicidades, os sinais, encontra livros, mentores espirituais, a vida, você vai implementando, você vai entendendo as coisas, vai implementando, vai assimilando os ensinamentos e vai entrando num ritmo acelerado e as coisas vão dando certo, e isso a gente chama de magia. Agora, tem um momento que todo esse processo esbarra em alguma resistência, apego, medo, falta de crença em si mesmo, ilusões que a gente se agarra ferozmente, né? O ritmo vai se desacelerando e é preciso respeitar. Então, dentro do nosso treinamento, por exemplo, às vezes o aluno chega sedento, né, de se desenvolver e começa a perceber que logo em seguida começa a desenvolver, começa a perceber que aquilo está funcionando, que aquilo é realmente verdadeiro e vai entrando, de repente esbarra num trauma, numa experiência, numa crença, naquilo que, sabe, é um tabu, e a pessoa resiste, aí o que acontece? A vida emperra, o nosso processo também emperra, e é por isso que às vezes durante o treinamento tem momentos em que parece que as coisas não estão mais fluindo, e aí assim, cabe a pessoa que está sendo treinada, ou você que está vivendo uma situação parecida, reconhecer que você está estagnando, que você está parando, que você está desacelerando, verificar onde tem erro, tem que ter essa humildade, porque se não tiver essa humildade, você vai criando ilusões para justificar aquilo. Então, fulano está me atrapalhando, só depois que eu passar, que eu me formar, que acontecer, não, vai ver que foi melhor assim, e você vai distorcendo a realidade, e vai acreditando na distorção. Esse acreditar que é extremamente perigoso, porque é quase uma loucura, você vai criando uma outra realidade para não ter que mexer naquilo, né? E aí sim, quando a vida não avança, ela retrocede, as coisas emperram, é como se a vida estivesse te dando uma segunda chance, mas assim, a vida vai te dando uma segunda chance, mas você não recupera aquele tempo. Então, quando você tem alguém que possa te dar um suporte, que possa te dar uma orientação e falar, olha, você tinha que estar em tal lugar para pegar o seu trem de vida. Você tinha que estar pronto naquele dia. Então, vamos acelerar, pôr sebo nas canelas aí, vamos tentar estar lá naquela hora. Porque senão as coisas vão passando. Tem signos que são mais propensos à resistência, né? Os signos fixos, e os signos de terra também, né? E alguns signos, eles são mais cobrados, que a gente chama de signos kármicos. É como se eles não tivessem mais esse direito de estar errando tanto, né? Signos que são mais intuitivos, são signos que já são, teoricamente, já teriam tido muitas vidas, são signos que têm já um entendimento das coisas para não estar errando tanto, quer dizer, parece que eles estão errando de propósito, né? Então, as cobranças são mais duras, né? Então, nesses casos, é comum que ocorram problemas de saúde, a vida vai emperrando, as coisas vão atrasando, as coisas vão ficando
E aí não adianta você falar assim, mas será que alguém fez macumba para mim? Não, gente, aí é a própria auto-macumba mesmo que a pessoa está fazendo, né? Ou seja, é errado usar esse termo macumba, né? Mas assim, é o que as pessoas falam, é a forma como as pessoas se referem, né? A essa magia que quer prejudicar. Quando nascemos, né, o mapa natal, ele é um relógio. Ele é um relógio que é fotografia do horário do seu nascimento, mas aqueles planetas eles estão andando. Eles estão andando e estão ativando e vão ativando. Então, em determinada idade vai ter uma cobrança, por exemplo, um retorno de Saturno, né? E aí tudo que você não andou até os 29 anos, você tem que dar uma acelerada, porque senão vai ter a cobrança e assim, e vai ficando cada vez pior. Quer dizer, vamos supor, você enrolou, foi um ano difícil, mas você deixou para lá as mudanças que você tinha que ter, afinar. A mudança que a gente fala não é que você vai jogar tudo da tua vida para fora, não, é as coisas que não se encaixam, as coisas que estão incoerentes com a sua natureza, que precisam ser mudadas, né? Vai acumulando e com cada idade vai ficando cada vez mais difícil os desafios. O poder mágico é uma decorrência de uma evolução, né? A resistência é uma fonte de sofrimento, é uma fonte até de questões psicológicas, mentais, porque a pessoa vai se apegando a coisas que não vão mais, que não cabem, que não estão mais na vida delas, né? Então, assim, quando a gente fala então da importância de você entender essas noções de tempo e a noção também que você tem um tempo de vida, né? Quer dizer, você não vai ter, você não tem a disponibilidade eterna de tempo, né? As coisas estão andando, e você tem que quando eu falo realizar alguma coisa, as pessoas falam assim, então quer dizer, a vida é só trabalhar? Não, gente, é autorrealização, é realização dos prazeres também, é a sua natureza que você tá concretizando, né? Você passou e deixou uma marca, você existiu, você teve importância. E esse senso de importância, ele é a felicidade, você sente que você é importante para si e para os outros. E essa ideia também de você pegar o tempo cronológico e honrar. Honrar, tá? Já passaram tantas luas, hoje é uma lua cheia, eu vou refletir sobre isso, o que aconteceu nesse mês, refletir o que aconteceu esse ano, o que aconteceu desde o último sabá, como eu evoluí, como não evoluí, como é que está minha relação com o plano divino, como é que estão as coisas, eu estou cumprindo, eu tenho essa sensação de dever cumprido, de estar fazendo as coisas que eu tinha que ter feito, porque não dá para você fazer tudo, né? A gente tem um tempo que vai, pois então quando você pega e honra, tem aquela música linda, né, do Tempo, a Caetano Veloso eu acho que fez, que é linda a música porque ele quer honrar o tempo tem uma importância, e é fonte de sabedoria, é a percepção do tempo, honrar o tempo e fazer reflexão para transformar as experiências em aprendizado e poder, inclusive, passar para outras pessoas. A vida mais equilibrada é a vida que você consegue conciliar as duas coisas. A gente também não pode ter uma vida que seja só alegrias e felicidades e não cumprir com algumas coisas que são da vida também. O tempo cronológico está aí, né? Pessoal, a gente está precisando mais pessoas participando, né? A gente tem crescido bastante o canal, mas é aquela coisa, quanto mais pessoas interagirem, é o like, é um comentário, é um estímulo, uma sugestão de pauta, um compartilhamento, tudo isso ajuda a crescer e ter mais possibilidades. A gente tem intenção de mais para frente fazer lives, responder perguntas ao vivo,
criar a seção de membros, mas para isso precisa crescer o canal e precisa ter uma frequência, assim. Eu estou tentando fazer lançar os meus vídeos todos os domingos, né, mais ou menos esse horário, para que vocês tenham já uma agenda, né, que vocês já tenham mais ou menos quando que vai ser lançado, para vocês participarem e dando sugestões também, tá bom? Até mais então.